No programa de hoje, temos a imensa satisfação de receber o André Patrasso. André, já conheci o seu trabalho, conheci a sua trajetória, já fiz citação sua em meus artigos, trabalhos, no meu projeto de pesquisa, mas não conhecia, digamos assim, presencialmente, entre aspas, porque estamos todos ainda no meio modo virtual, embora agora a gente não tão restrito assim. Bom, André, gostaria de agradecer a Ingrid e eu aqui por você ter aceitado o convite. Desde já eu te passo a palavra, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, sua trajetória acadêmica e também profissional. Você fica à vontade, tá? Muito obrigado, tá bom, André? Bom, boa tarde, Bruno. Boa tarde a Ingrid também. Eu quero agradecer pelo convite, né, de poder falar um pouco sobre a minha pesquisa, uma pesquisa que eu já venho trabalhando há 12, 13 anos. Então, assim, é algo que faz parte da minha vida já há bastante tempo. E é isso, eu sou graduado em História, eu fiz o curso de História entre 2008 e 2011, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e depois eu segui, né, a carreira acadêmica, fiz meu mestrado e meu doutorado no programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Fiocruz, né, da Casa de Oswaldo Cruz, e tenho trabalhado como professor, como pesquisador, né, e espero poder contribuir aí com o nosso bate-papo, com a nossa conversa sobre a história da polícia aqui no Rio de Janeiro. Legal, André. Então, aproveitando a deixa. Bom, e você também torce pelo Vasco, né? Com certeza. Perceba aí no símbolo logo atrás de você. Bom, aproveitando a deixa, né? Queria justamente que você falasse um pouco sobre o seu tema de pesquisa no doutorado, como você chegou até ele, e aí você pode explorar bem o tema, tá? Fica à vontade. E eu queria também que você, a gente vai divulgar aqui nos comentários, iremos colocar aqui o link da sua tese, e eu queria que você também explicasse o título, o porquê desse título, né? Começando pela pergunta. Bom, esse meu tema de pesquisa, né, eu procurei analisar e relacionar a história da polícia aqui no Rio de Janeiro, principalmente no período republicano, e a história do registro pessoal de identidade, né? E para a gente poder chegar nesse tema, né, eu vou ter que falar um pouco mais sobre a minha trajetória de pesquisa mesmo, né? Porque esse tema, ele chegou a mim, como a maioria dos temas de pesquisa, né, eles encontram o pesquisador e nem sempre o pesquisador encontra o tema, né? Foi a professora Icleia Thyssen, da Unirio, que me selecionou para um projeto de iniciação científica, um projeto que era denominado a informação na pré-história da ciência da informação, que é a área dela, ciência da informação, e ela propôs a mim e a outros bolsistas, né, que analisássemos instituições aqui no Rio de Janeiro, na época Corte Real, Corte Imperial e Capital Federal, né, tanto no Império quanto na República, instituições de controle, né, e a sua relação com a criação de bases de dados, bases de informação, né, para o exercício do controle social. E coube a mim analisar a polícia no período republicano, né, e nesse processo, né, nesse período, que foi uma bolsa de iniciação científica e também apresentei minha monografia, eu estudei a institucionalização do Gabinete de Identificação e de Estatística do Rio de Janeiro, né, que era uma agência específica da polícia, né, cujo objetivo era identificar, registrar as pessoas que tivessem passagem pela polícia e criar uma base de dados, né, para, se aquelas pessoas viessem a cometer um crime ou uma contravenção novamente, que elas fossem identificadas de uma forma um pouco mais precisa e mais fácil, né? Então, esse foi o projeto que iniciou toda essa pesquisa, que, como eu já falei um pouquinho antes, né, já tem aí 12, 13 anos. Do meu mestrado,
eu fui estudar a Escola de Polícia do Rio de Janeiro, que foi uma iniciativa muito curta, que durou apenas 4 anos. E nessa iniciativa, né, houve ali um processo, uma tentativa, pelo menos na sua retórica, né, de profissionalizar a polícia. E essa profissionalização da polícia se daria através do conhecimento técnico-científico, né? Nesse caso, então, a identificação, né, através das suas técnicas, através dos seus mecanismos, das suas ferramentas, tinha um papel central nesse projeto de formação de policiais, de operadores, de peritos, que eram categorias novas ali no início do século XX. Não havia o operador de registro individual, não havia o perito criminal da forma como nós conhecemos hoje, né? Então foram categorias profissionais que foram se desenvolvendo e tiveram ali uma participação muito grande no início do século XX. A Escola de Polícia, essa experiência ocorreu entre 1912 e 1915. E no meu doutorado eu fiquei com uma expectativa muito grande, né, de fazer um trabalho que fosse um trabalho de fôlego a respeito de tudo isso que eu já tinha pesquisado desde a iniciação científica, na graduação e no mestrado. Então eu fiquei com 2 questões, duas questões centrais para o projeto do meu doutorado. O que eu sabia que eu queria fazer era a relação entre a polícia como instituição, os seus atores, os seus contatos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e o corpo humano, né? Essa relação, né? Como o estudo do corpo, né, foi importante para a polícia, para a formação das suas tecnologias, para a formação dos seus serviços. E eu tinha 2 questões. Uma questão era o corpo como a análise do corpo como objetivo de buscar elementos, né, que pudessem indicar uma possível natureza criminosa do indivíduo, né, e daí nós temos discussões muito profundas a respeito da antropologia criminal, do conceito de raça, de eugenia, né, a pessoas que pudessem ser propensas a cometer determinados crimes e tal, e a questão do registro burocrático da polícia, ou seja, identificar uma pessoa que passou pela polícia para que, caso ela venha a cometer um crime novamente, seja possível identificá-la novamente. E eu fiquei com essas 2 questões, né, ao longo dos primeiros anos do doutorado, na expectativa de fazer um trabalho bem grande, né? Mas é aquilo, um projeto muito grande, foi um projeto muito, enfim, 2 questões enormes que envolveriam, além de uma bibliografia enorme, uma pesquisa documental muito grande, e que não seria apenas em português, né? Porque para a gente poder aprofundar nos debates, nas conversas, na circulação desses saberes, dessas técnicas, é necessário adentrar os espaços frequentados por esses agentes, né? Então, congressos, periódicos, encontros, visitas, isso tudo gera materiais de várias línguas, né? Em francês, em italiano, em inglês. Então eu pensei, vai ser necessário fazer um corte aqui, fazer um corte nessa pesquisa, né, para que ela se torne viável e que fique bem feita, né, fique legal e compreensível para quem se interessar pelo assunto e tal. Então, o meu objetivo não era esgotar o tema, né? Aliás, o pesquisador que acha que esgota algum tema com um trabalho seu, ele está completamente equivocado, né? Então, a ideia que eu tive foi, vou fazer um corte, vou abandonar aquela primeira questão, pelo menos por hora, e vou concentrar em algo que eu já vinha pesquisando, que era a questão do registro
né, do registro pessoal enquanto mecanismo burocrático da polícia carioca, né? E você me perguntou a respeito do título, né? O título, ele é uma pergunta. É ou não a defesa social? Polícia e identificação criminal no Rio de Janeiro, né? Essa pergunta, ela na verdade, ela foi uma exclamação, porque eu tirei essa frase, né, de um jornal, de uma matéria na Gazeta de Notícias, se não me engano, em 1905, bem na primeira década mesmo do século XX, em que eu desconfio que é uma matéria paga, porque parece realmente uma propaganda do gabinete de identificação, da polícia, né? Uma desconfiança apenas. E o repórter, ele pede para os policiais, para os operadores, para o diretor e o subdiretor do gabinete de identificação, mostrar para ele, para que ele possa transcrever e colocar na sua reportagem, o funcionamento da identificação, né? E ele apresenta um caso de uma pessoa que havia sido detida e apresentou um determinado nome, né? Então ele pegou esse caso, que pelo menos passava a impressão de ser algo espontâneo, né? Chegou aquele caso ali, e ele foi até um arquivo, buscou ali as impressões digitais, fez a classificação, né? Estabeleceu os tipos de impressões, né? As linhas e tal, definiu a sua fórmula, foi ao arquivo e encontrou uma ficha idêntica, porém com outro nome. Não era o nome que o suspeito que havia sido detido apresentara no início. Então, o que aconteceu? Ele falou, você está vendo? O subdiretor, né, do gabinete de identificação, que é o Elísio de Carvalho, que é um personagem extremamente importante aí, tanto para a minha pesquisa quanto para a sua também, né? E ele apresentou para o repórter, você está vendo aqui? Eu encontrei a identidade desse sujeito, né, que foi detido pela polícia, sem precisar confiar na palavra dele. Ou seja, é ou não a defesa social? O que ele queria dizer com isso? Conhecimento técnico, conhecimento científico, né? Algo que não precisaria passar pela experiência de uma determinada pessoa, um policial mais experiente, mais experimentado, mais antigo ali na corporação. Não era necessário uma iniciativa individual para você poder descobrir, né, tipo um Sherlock Holmes, né? Não era necessário isso. O que era necessário era o quê? O uso correto da tecnologia, né? A formação de arquivos, né? E a própria aplicação daquela técnica, né? Enquanto forma de identificação e de recuperação daquela informação, né? Então, o que ele chama de defesa social, na verdade, é a recuperação daquela informação, apesar do suspeito ter dado uma informação falsa, né? No caso, seu nome. Então, você falou um pouco sobre essa polícia do início do século XX que está tentando, digamos assim, fazer uma reforma interna ou um melhoramento, um aperfeiçoamento interno. A gente está falando da polícia aqui do Rio de Janeiro, da capital, nesse momento a capital é da República, né? Estamos aqui no período republicano. Bom, aí eu queria te perguntar, eu estou saindo um pouco aqui do roteiro, só um pouquinho, queria que você falasse, pode ficar à vontade, né? Um pouco desses atores, né, que estiveram por trás, tanto ali da criação da escola de polícia, você comentou do Elísio de Carvalho, mas também em relação à criação do gabinete de identificação. Eu sei que isso é uma pergunta complicada, porque implica numa volta gigantesca, mas enfim, e ao mesmo tempo, ligado a essa pergunta, queria que você comentasse um pouco sobre essa conjuntura vivenciada no início do século XX, e qual seria, assim, na sua opinião, se você explicasse, a necessidade de criação dessa reformulação, aprimoramento da polícia investigativa, né? Não, essa é uma questão interessantíssima, né? Porque, geralmente, quando a gente vê trabalhos focados em história regional,
né? Uma polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo, enfim, fora do país, a polícia de Turim, a polícia de Lyon, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não parecer que é algo específico daquelas instituições e daqueles agentes, né? Então, o que eu procurei mostrar com a minha pesquisa e tal, né, com os trabalhos e tal que eu pude fazer e publicar, é que há uma história conectada, né? Há uma história conectada entre diversos atores, diversas instituições, associações, né? E essa reformulação da polícia não é algo específico do Rio de Janeiro do início do século XX, né? É algo que vem, que se identifica com aquela modernidade, né? Enfim, meados do século XIX, início do século XX, a industrialização, os fluxos migratórios, né? O aumento da população urbana, né? Então, era um discurso muito importante, muito utilizado pelos burocratas e pelos ocupantes dos cargos mais altos da polícia, que era aquele receio das multidões, aquelas multidões que não têm face, né? Não é o sobrenome, não é a profissão da pessoa que vai fazer com que se identifique aquele sujeito, né? Então, é um processo mais amplo, conectado, né? Não é um processo que se venha pronto para o Brasil ou para outro lugar, né? É um processo que ele é completamente conectado, né? A Polícia do Rio, a Polícia de São Paulo, elas fazem parte, a Polícia do Paraná também, né? São instituições que fazem parte dessa conjuntura bastante conectada, né? E a ideia é essa. Aqui, por exemplo, trazendo aqui para o Rio, né? Que é o meu estudo de caso. Era a Corte Imperial, certo? Com a proclamação da República, né? Através do golpe de Estado de 1889. Traz-se aquela ideia de que o povo vai ser colocado na dianteira das decisões políticas. A gente sabe que não é o que ocorre, né? E os fluxos de imigrantes estrangeiros aumenta bastante aqui na cidade, não é? E a polícia vê a necessidade de desenvolver dispositivos para que se conheçam essas pessoas, né? Esses grupos, né? Então se estabelecem diversas categorias, né? A mais conhecida de todas, você deve conhecer, é a das classes perigosas, né? Porque também englobam os anarquistas, mas também englobam os ex-escravos, englobam os mascates, englobam os malandros, né? Enfim, uma série de grupos, né? Marginalizados ali da sociedade do início do século XX, né? E que, tanto para as elites republicanas quanto para a polícia, precisavam ser observados, não é? É claro que isso é uma retórica, né? A prática ela é muito diferente disso, né? A gente sabe que a gente conseguiu perceber aqui pela pesquisa, né, que a instituição dessas práticas, dessas novas tecnologias, né, ela passa por resistências, né? Como, por exemplo, algo que está sendo estudado, né, lá na França, né, ou na Itália, ou na Argentina, chega aqui no Rio através da participação de policiais, né, membros da polícia, juristas, médicos, não é? A gente, como isso tudo, né, chega na ponta, naquele policial que está na rua, naquele policial que está na delegacia, né, que chega aquela pessoa detida ali e, não, vamos
vamos identificá-la, vamos fazer um arquivo, vamos construir aqui uma base de dados, né? Então, são questões que são importantes da gente pontuar, né? Tanto a ideia da conexão dessas ideias, desses atores, né? Quanto a diferenciação entre a retórica e a prática, né? Você me perguntou a respeito dos atores, né, que fazem parte dessa construção dessas novas agências e tal, o gabinete de identificação, a escola de polícia, né? Uma coisa importante para a gente começar a tratar disso é saber que a polícia do Rio de Janeiro, no início do século XX, ela não era uma polícia profissionalizada como a que se apresenta hoje, né? Não havia concursos, não havia seleções tão bem definidas para saber, né, quem é que vai ocupar o cargo tal, quem é que vai ocupar o posto tal. Muitos dos cargos da polícia eram definidos por nomeação. E a gente sabe que, quando os cargos são definidos apenas por nomeação, existem interesses que nem sempre são os interesses técnicos, os interesses necessários para a defesa social, como dizia o Elísio de Carvalho naquela frase que a gente falou um pouco antes, né? Que muitos desses atores, eles fazem parte da polícia não por reunirem em si características como aptidão, formação, preparação, educação técnica, não. Às vezes são interesses políticos, apadrinhamentos, né? Sobretudo nos cargos de comando, né? O chefe de polícia, os delegados, né? A própria direção do gabinete de identificação de estatística, não é? E esse é um primeiro ponto importante que a gente não pode deixar de frisar, né? O segundo ponto, que é importante também, é a variedade de profissões, né? Se é que a gente pode chamar isso de profissão, né? Porque são categorias que estão surgindo ali, né? Mas vamos dizer a origem desses atores. Então, por exemplo, o primeiro diretor do gabinete de identificação, que é o Félix Pacheco, né? Ele é formado em Direito, ele é literato, né? Inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, não nessa época, acho que um pouco depois, e jornalista. E ele é convidado para colocar esse projeto adiante, né? Então, ele que institui, é ele que faz participa de congressos, né? Relaciona leituras, né? de especialistas de outros lugares. O principal interlocutor dele, por exemplo, é o Juan Vucetich, que era um croata que migrou para a Argentina e que ele desenvolveu ali na polícia de La Plata um processo de identificação através das impressões digitais. E esse modelo, que é um dos modelos de identificação por impressões digitais, foi o que caiu no gosto do Félix Pacheco. Então ele iniciou uma interlocução ali e implantou aqui no Brasil, com diferenças, com nuances ali e tudo, né? Então é bastante interessante, né? O outro ator importante também é o Elísio de Carvalho, não é? Que também foi diretor do Gabinete de Identificação, e foi ele que criou a iniciativa, né? Desenvolveu essa possibilidade de se criar uma escola de polícia, né? Algo que, ao que parece, não estava sendo colocado em prática lá na Europa, né? Tanto que quando ele tenta criar essa escola de polícia aqui no Rio, ele é muito elogiado pelos interlocutores dele lá na Europa, né? Tanto na França quanto na Itália. Porém, uma ideia que não vai adiante. É uma ideia que não vai adiante pela baixa adesão dos policiais em fazerem o curso, né? Havia também a possibilidade de pessoas que não eram policiais fazerem o curso e já garantir a sua vaga na polícia, né?
Então, muito se pensou ali que era uma forma dele selecionar os quadros da Polícia do Rio, então também aquilo também não ajudou a continuidade do projeto, né? E as próprias negociações necessárias. Nesse período, houve uma troca assim, bastante frequente do chefe de polícia aqui no Rio de Janeiro, né? No início do século XX. Então, a cada troca dessa, havia que se reformular, né? Toda a política, toda a negociação. Não, espera aí, a gente está com um projeto aqui da escola de polícia. Tinha chefe de polícia que achava interessante, tinha outros que não achava que não era importante, né? Então, é algo muito importante para a gente se situar nesse período em relação à polícia, em relação à adoção dessas novas técnicas e tudo, esse parâmetro, né? Esses parâmetros, tanto a ideia dessas conexões intelectuais, quanto também da estrutura, né, funcional da polícia do Rio de Janeiro naquela época. Não tanto baseada na técnica, na aptidão, né, mas nas nomeações, no apadrinhamento, né, nas escolhas políticas e tudo. Eu vou passar para a terceira pergunta, né, que é o seguinte: eu queria que você comentasse sobre as suas fontes, quais foram as fontes consultadas, e aí eu queria fazer 2 perguntas dentro dessa, sem querer me estender muito, mas para mim são curiosidades, pode ser que também despertem a atenção, a curiosidade do público que está assistindo. Eu queria saber, para além das fontes, como é que funcionava justamente nesse período da criação do gabinete o processo de identificação, né, do criminoso, do capturado, né? Afinal de contas, tinha muito essa palavra, né? Capturas, delegacias de captura, etc. E também que você comentasse um pouco sobre esse projeto de se criar um documento de identificação nesse período, né? Bom, eu vou começar pelo fim. Antes de falar das fontes, eu vou falar a respeito dessas 2 questões que você trouxe, né? O processo de identificação e a questão do documento, né? Esse ponto do processo de identificação, ele é extremamente importante, foi muito importante para o meu trabalho, né? E eu acho que é bastante importante para pesquisas que podem vir a partir daqui. A gente pode ter uma ideia de que as tecnologias, elas são substituídas, né? As tecnologias mais antigas são substituídas assim que aparece uma tecnologia mais nova, em tese mais precisa, mais eficiente e tudo. O que eu tentei mostrar com a minha pesquisa foi exatamente que isso não acontece. Isso não acontece, né? Eu tentei mostrar lá no iniciozinho da minha tese que quando um suspeito era capturado, né, geralmente ele era fotografado, né? Era uma tecnologia de identificação, a fotografia, né? Mas essa fotografia ela não tinha padrão, ela não tinha um funcionário ali que conhecesse a distância, o fundo, né? Isso são discussões que mais tarde vão acontecer, né? Qual é a cor do fundo? Qual é a distância da câmera para o fotografado, né? Qual o tamanho da foto, né? Isso tudo são discussões, né, que vão ocorrer ao longo desse período que eu estou estudando, né? E então essa pessoa era fotografada, né, e era feita a galeria dos ladrões conhecidos, né, a galeria dos criminosos conhecidos, né, os gatunos, os larápios, né? E essa era uma identificação com uma base de reconhecimento muito baixa, né? Porque a fotografia é aquilo, depende muito de como a pessoa está naquele momento, se ela está de barba, se ela está de óculos, né? Uma outra forma de identificação também era a memória dos policiais, era algo que era tratado nos periódicos policiais, nas publicações desses policiais, né? Não, eu vou te capturar aqui, eu vou te conduzir à delegacia porque eu lembro de você. Eu lembro que você já cometeu
um delito antes, né? Então, é outra base de identificação muito baixa em termos de precisão, né? Então, a polícia começou, né? A polícia, junto com essas associações de criminologia, né? Institutos médicos legais, né? Institutos de medicina legal, né? Tanto do Brasil quanto de fora, né? Começaram a estudar novas formas de identificação, né? A identificação, esse registro, ele deveria ser o quê? Padronizado. Se ele não fosse padronizado, uma pessoa que fosse detida no Rio após ter cometido um crime em São Paulo, se as polícias de São Paulo e a do Rio não tivessem os mesmos padrões de identificação, esse registro talvez não tivesse o valor que poderia ter, né? Então, o esforço, né, o esforço desses atores todos que a gente acaba falando aqui, médicos, juristas, técnicos, policiais, operadores, né, era esse esforço pela padronização dos processos, né? E um primeiro processo mais padronizado que surgiu foi a antropometria, né? Que foi né, se baseava em tirar determinadas medidas do corpo humano, né? O tamanho do nariz, o tamanho da orelha, do crânio, o comprimento dos braços e tal, né? E você estabelecia ali uma ficha, né? Uma ficha com aquelas informações. Se aquelas informações batessem, né? Estava se tratando da mesma pessoa, né? De um possível reincidente. Mas essa era uma tecnologia que demandava uma preparação muito grande, uma precisão muito grande, né? Instrumentos que não eram tão facilmente produzidos, né? Então, dependia de processos de importação desses instrumentos, dessas ferramentas, né? E, enfim, era um processo longo também, você tirar medidas do corpo inteiro de uma pessoa. Tinha a questão moral, porque às vezes a pessoa tinha que tirar a camisa, né? Tinha que se despir, imagina, né? Para a época, né, para o início do século XX, né, era uma questão extremamente importante. Não que ainda não seja, mas mais ainda, né? Então, a busca desses agentes era o quê? Buscar elementos cada vez mais simples e eficientes de identificação. Até que, né, apareceu a possibilidade de se identificar as pessoas através das impressões digitais, não é? Então, assim, são vários modelos, são vários sistemas diferentes, né? Tem um modelo americano, tem um modelo inglês, tem um modelo argentino, né? Que foi o que o Brasil se identificou mais e tudo, né? Então, são processos assim mais simples, porque você não demanda do operador um grande conhecimento daquilo, né? Você consegue fazer as impressões digitais através... Claro, não é que seja simples a ponto de qualquer um pode fazer, não. Também requer a preparação, requer a educação profissional, a educação técnica daquele operador, né? E o que é interessante nesse roteiro que eu acabei de dizer aqui, né? No meio aí tem o retrato falado também, então são várias ferramentas analisadas, né, na pesquisa a respeito desses processos de identificação. Eles não são substituídos automaticamente. Não é porque surgiu um novo, né, esse aqui é melhor, vamos abandonar o antigo para a gente colocar um novo. Isso não acontece. Os processos novos que aparecem, né, que surgem ali nas discussões, nos debates, eles sofrem também resistências, né? O retrato, né, ele tem um apelo visual, né, objetivo. A pessoa está ali retratada, né? As medidas antropométricas também, apesar da dificuldade, se você, né, tirar as medidas todas, ela tem uma objetividade maior. Mas a impressão digital foi muito difícil.
encontrar, né, aliados, né, para trazer um termo aí da história das ciências, né, encontrar aliados que compreendessem, não, aquele desenho da impressão digital pode ajudar a gente a identificar uma pessoa. Era muito abstrato, né? Então, esses processos todos sofreram muitas resistências, né? E você me perguntou a respeito da ideia de se criar um documento, né? Esse documento, né, que a pessoa leva consigo, porta o seu documento de identidade, né? Algo tão naturalizado hoje em dia, né? Trivial, né? Hoje todos nós temos um documento, ele é exigido em várias coisas que a gente faz, né? Desde banco, academia, enfim, todos os lugares que a gente vai pedem lá o nosso CPF, pedem a nossa carteira de identidade, né? Como é que essa ideia surgiu? Essa ideia surgiu exatamente da possibilidade de simplificar o processo de identificação, né? No momento que a impressão digital ela acaba conquistando espaço, né? Ela acaba trazendo aliados. Não, funciona, é legal, é importante, ela é precisa, ela é eficiente, né? Essa ideia ela acaba, né? Não, poxa, é importante que todos tenham um documento, né? E também tem uma questão também bem importante, que é relacionada ao próprio ofício policial, né? Se a ideia da identificação, do registro pessoal, era criar bancos de dados que possibilitassem a recuperação daquelas informações sobre alguém que é um possível criminoso, um possível contraventor, seria muito mais interessante para o Estado e para a polícia que todo mundo tivesse já as suas informações cadastradas nesse banco de dados, né? Daí, nessa mesma época da pesquisa, né, início do século XX, primeira década, segunda década do século XX, né, iniciarem os discursos em prol da identificação civil obrigatória, que também teve muita resistência, bastante resistência, né? Muita gente pensou, poxa, por que eu tenho que me submeter a um procedimento policial, né, para portar um documento civil? Então são questões, claro que havia uma retórica que deixava isso de lado. Não, isso é importante para evitar erros judiciários, para evitar que você seja preso por suspeito de um crime que não cometeu, né? É importante para proteger os bancos, é importante para proteger o crédito, né? Então, assim, são retóricas que se desenvolvem num emaranhado ali de questões e que acabou desenvolvendo essa ideia da obrigatoriedade do documento e da obrigatoriedade de você levar esse documento consigo e apresentar sempre que necessário. Então, eu separei essas fontes em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo são as fontes institucionais. O que eu chamo de fontes institucionais? São os periódicos policiais e as publicações desses policiais, publicar monografias e tal, né? O principal periódico que eu pesquisei foi o Boletim Policial, né? Que era um periódico de publicação mensal da Polícia do Rio, né? Que funcionou, né, essa publicação entre 1907 e 1918. Ou seja, ela pegou exatamente esse período em que se desenvolveu os debates, né, que se desenvolveram os debates sobre a identificação e tudo, né? E também os periódicos internacionais, sobretudo aqueles que traziam os anais dos congressos, que debatiam essas ideias, né? Então, eu pesquisei muito na Biblioteca Nacional, esses periódicos, e também na Biblioteca de Obras Raras da Fiocruz, né? Ela possui lá uma coleção dos arquivos de antropologia criminal de Turim, na Itália, né? E eu consegui também, por um site que todo historiador da polícia deve conhecer, que é o Crimino Corpus, que é um site que tem digitalizado uma gama enorme de documentos
da polícia da França, né? Que também havia lá os arquivos de antropologia criminal de Lyon, que também é um polo importante de debates a respeito tanto da criminologia quanto da identificação criminal, em que atores brasileiros estavam circulando. Então, era tratado nesses periódicos internacionais, principalmente nesses dois que eu citei, né? Trabalhos feitos aqui no Brasil eram citados, eram traduzidos, né, para suas línguas, né, e discutidos, debatidos, né. O segundo grupo de fontes que eu pesquisei, eu denomino de processos administrativos. Esses já foram documentos que eu busquei no Arquivo Nacional, basicamente no Arquivo Nacional, que são o quê? Pedidos de explicação, relatórios de viagem, divergências entre instituições, né? Comunicações entre polícias de diferentes locais. E o terceiro grupo dessas fontes são jornais de grande circulação, né? Os jornais de grande circulação, eles são importantes porque eles são uma leitura externa desses processos. Se a gente ficar só com a leitura dos policiais, reduz muito. Se a gente ficar só com esses processos administrativos, também reduz. É necessário ter uma leitura externa da opinião pública. É claro que essa opinião pública, ela não reflete a opinião pública geral, né? Isso deve ser problematizado também. Bom, André, a gente está chegando aqui ao final da sua entrevista. Eu queria te agradecer, foi uma excelente, brilhante exposição, realmente, de fato, bastante interessante. E aí, para terminar, eu queria que você falasse, né, rapidamente, pode ser sintético, qual a relevância do seu tema, por que estudar a polícia, o gabinete de identificação, nesse período da história, e também que você comentasse aí algum projeto, alguma publicação, um livro, fica à vontade. Pô, Bruno, muito obrigado aí pelo convite, né, foi bem legal mesmo participar. É sempre bom a gente poder falar dos nossos trabalhos, né, da nossa pesquisa. São coisas que a gente traz há tanto tempo, né, e é legal a gente mostrar os resultados, né. E, cara, eu acho que a relevância desse trabalho, ela pode se dividir em duas questões, né. Uma questão meramente tecnológica, né, que foi aquilo que a gente já conversou, né, o trabalho do historiador é desnaturalizar, né? Então, assim, por que hoje a identificação ela é tão naturalizada? A gente tem que explicar a origem, o desenvolvimento desses debates, dessas questões, desses processos, né? Hoje a gente se inscreve numa academia ou vai a um banco, para a gente poder tirar um dinheiro, a gente tem que botar a nossa digital lá, não é? Então, explicar esse processo, mostrar que é um processo que não é contínuo, ele não segue um fluxo contínuo até um resultado final, né? Isso é muito importante. A gente tem que mostrar os embates, as resistências, as dificuldades, as intromissões políticas, os interesses. A gente tem uma série de questões que devem ser apresentadas, né? E isso eu tentei apresentar na minha tese de uma forma bastante narrativa, né? Contando casos particulares, casos específicos, né? O meu orientador, né, o professor Flávio Edler, da Fiocruz, né? Ele até falou, poxa, tem um quê de microhistória no seu trabalho, né? Porque você vai trazendo ali as minúcias das conversas, né? Então eu tentei trazer dessa forma mesmo, no intuito de mostrar o caminho mesmo, que esse caminho não é um fluxo contínuo de ideias e práticas, e sim um caminho tortuoso, bastante resistência, controvérsias, né? Eu espero muito que outras pessoas pesquisem isso também, aprofundem, né? Dialoguem mais conosco, né? Para a gente poder, enfim, mostrar os problemas, mostrar as questões de forma mais minuciosa, de forma um pouco mais clara para a sociedade, né? E que esses trabalhos saiam do meio acadêmico, né? E que a sociedade possa ter acesso a essas questões
principalmente através de iniciativas como a sua aqui, de me convidar, a qual eu agradeço bastante. A satisfação é nossa aqui, foi uma apresentação brilhante, extremamente rica, assim, sabe, André? Agradeço mesmo pela sua didática. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa entrevista e de tantas outras que tem lá no canal, compartilhem, curtam, deixem seu comentário. Lembrando que os vídeos vão sempre ao ar aos domingos em forma conjunta, tanto no canal Aqui Se Faz História quanto no canal do FPE. A gente fica por aqui e até a próxima. Muito obrigado, tá, André? Valeu, muito obrigado.